Voltar com eles aqui na minha tela para a gente continuar neste assunto. Um dos pontos importantes, né? Eu queria a gente tentar trazer uma leitura. A gente sabe que essa decisão, ela beneficia diretamente também a Rússia ali, né? Houve-se no passado ali, principalmente alguns meses atrás, uma decisão que queriam colocar um teto no preço do barril da Rússia, que relutou. Essa é uma decisão que acaba fortalecendo, né, essa aliança dessa tríplice entre China, Rússia e Arábia Saudita. Estados Unidos, né, ali do outro lado, não gostou exatamente, já tem uma situação bem delicada, vamos dizer assim, entre Joe Biden e Arábia Saudita, desde a última visita em que ele fez no ano passado, voltou sem sucesso, sem nenhum tipo de negociação ali, e ontem, né, logo após esse anúncio, a Casa Branca emitiu uma nota onde chamou ali de imprudente esta decisão, né, nas atuais condições de mercado, muito mais preocupada em relação à economia. Em primeiro lugar, queria entender a visão de vocês, né, sobre esta decisão, fortalecendo ainda mais, né, Rússia, China e Arábia Saudita versus Estados Unidos. Eu vou começar com o James. Bom, eu posso afirmar que aqui no Texas todo mundo está feliz com essa decisão. O Biden não, mas o texano, porque a economia texana depende muito do preço de petróleo. Então aqui em Houston, nesse fim de semana, foi uma festa. Bom, sim. O maior risco que temos no mundo atual é essa aliança entre a Rússia e a China. E então, eu concordo totalmente. O que é bom para a Petrobras, o que é bom para o meu querido estado do Texas, não é bom para a economia global. E quando a gente pensa sobre a geopolítica, é uma situação bem complicada. Então, como eu coloquei logo no início, o Jerome Powell, ele, pela primeira vez em alguns 18, 24 meses, ele sentiu capaz de respirar um pouquinho. Agora ele tomou um susto, porque eu mal acredito que se eles cortaram produção agora, depois de assim, a queda do preço de petróleo não foi tão violenta não. Então, se o PEP está cortando produção agora, imagina se o preço caísse mais. Então, estamos numa situação bem complicada, fortalece o Putin, no momento em que realmente ele está, se ele pudesse decidir hoje, ele acabaria com a guerra. Com certeza, ele está perdeu muito a imagem do mundo se ele tivesse antes, mas essa guerra está criando muito desgaste e de repente os amigos dele lá na Arábia Saudita e OPEP decidem a cortar produção. Então, sim, estou preocupado sobre a inflação, mas eu estou mais preocupado sobre esse impacto dessa aliança que está se formando cada vez mais entre os três países. E a sua visão, Van Dijk? Bom, essa relação, essa aliança tríplice entre a China, a Rússia e a Arábia Saudita certamente são uma grande ameaça no mundo. Nós sabemos disso porque a aliança com a Arábia Saudita, com os Estados Unidos, ela é uma aliança muito tênue e ela é 100% baseada na defesa física, da integridade física da Arábia Saudita em função do Irã. Se não houvesse Irã, uma relação entre Arábia Saudita e Estados Unidos jamais haveria. Tanto é que, do ponto de vista, desde filosofia de vida, modo de vida, conceitos de liberdade, conceitos de democracia, não existem dois países mais distantes, polares, do que os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Portanto, a relação não é uma relação fraterna, é uma relação de conveniência. Uma vez que a Arábia Saudita é o maior produtor mundial de petróleo e é praticamente quem manda na OPEP, e seguido uma visita por parte da China, onde as relações entre os mandatários da China e da Arábia Saudita se fortaleceu,
e a China trabalhando por trás. A China é muito interessante a maneira com que a sabedoria milenar chinesa funciona. A China não ousaria enfrentar diretamente os Estados Unidos em enviar material bélico, armas para a Rússia. Mas ela tem uma forma muito efetiva de se relacionar com a Rússia, que é chegar e conversar com a OPEP, principalmente através da relação com a Arábia Saudita, e dar uma ajuda para o amigo Putin através de um corte de 1,6 milhão de barris por dia, que é mais ou menos 3% da produção. Quando a gente pensa em percentual da produção de petróleo mundial, é uma queda muito notável do ponto de vista de impacto nas economias. E certamente o maior vencedor, o maior vencedor desse aumento do valor do petróleo, né, em função do corte de cotas, é a Rússia. A Rússia está próximo a cair na lona, ela está nas cordas, ela vem sofrendo sanções que são de fato terríveis. Não existe nenhum país no mundo, nem Cuba, sofreram tamanha quantidade de sanções como a Rússia recebe hoje. Obviamente é uma economia insustentável no médio prazo. E 100% de qualquer atividade que a Rússia possa ter uma melhor, 100%, está vinculada em hidrocarbonetos, tanto do ponto de vista de gás natural como no petróleo. Então a Rússia é a grande vencedora, ela agradece o irmão, o camarada Xi, e obviamente nós temos a Arábia Saudita jogando dos dois lados, se aproveitando da proteção americana do ponto de vista de um ataque iraniano, ou a opção de qualquer tipo de uprising interno com os xiitas, porque existe um problema na Arábia Saudita interno e externo. Nós não podemos afirmar que a família real seja amada, né, pela maior parte da população. Então existe muita possibilidade de revoluções e atividades Então a presença dos americanos lá evita isso. E também evita um confronto direto com o Irã. O Irã não quer se confrontar diretamente com os americanos. Portanto, a Arábia Saudita, ela tem o bolo e come ele também, como se fala nos Estados Unidos. A Arábia Saudita sai vitoriosa dessa relação. Putin é o grande vencedor e a China, ela opera como o poder moderador entre Estados Unidos e o resto do mundo. Então, a China, essa é a obra direta da China. Se não existisse a China operando por trás disso, a chance de um corte dessa magnitude não seria tamanho. E olha que a China está se colocando numa condição complicada, porque uma vez que a China se reabre ao mundo e a demanda por petróleo e derivados aumenta, ela começa a pressionar a própria inflação interna. Então a gente pode usar essa análise para dizer o seguinte: a articulação da China é de fato para favorecer o Putin, de uma maneira onde ela não se expõe e não se indispõe diretamente com os americanos.